No tocante à área da educação, e essas alterações no tocante à área da educação, dentre as várias alterações que tiveram, teve uma que destina recursos para a área da educação. Tá? E esses recursos extras para a área de educação vão vir da repartição do ICMS. Tá? Então, o que acontece? É importante aqui levar isso para o município de vocês, eu vou explicar aqui, tá? Que a educação vai assumir um papel mais importante do que ela já tem dentro do município, né? Porque através de alguns índices vai ser definido serão definidos partes da distribuição do ICMS. O que eu vou apresentar para vocês depois disso daqui, no decorrer da lei do Estado aqui do Paraná, repartição, essa lei é uma lei que vai precisar passar por mudança, que hoje ainda não tem, então está valendo o que eu vou passar aqui. Tá? E essa mudança que virá, ela vai ter que observar essa nova regra. Vou passar para vocês como que era, ou melhor dizendo, como que ainda é, e como que vai ser, porque tem um prazo para que essa nova regra seja aplicada pelo Estado. Tá? Aí para vocês ficarem atentos aí quando essa nova regra entrar em vigor. Então, hoje, se você for lá no site do Planalto e baixar a Constituição, ela já vai estar com essa regra aqui, tá? Ela já vai estar com essa regra aqui. Porém, essa daqui ainda não deixou de valer, que ela só vai deixar de valer depois que quando o Estado fizer algo que eu vou falar aqui, né? Aplicar o que está escrito aqui. Mas mesmo se o Estado não aplicar, a partir de um período X, ele vai começar a aplicar essa regra aqui. Tá? Aí, se o Estado não definiu, a gente não sabe ainda como que isso vai ser tratado. Mas, enfim, vamos lá. Então, o que a gente tem? Né? A gente tem, de toda aquela arrecadação do ICMS, quando é feita a arrecadação do ICMS, 25%, né, como está funcionando hoje em todos os estados ainda, né, eu não tenho conhecimento de nenhum estado que já tenha aplicado a lei com a nova regra, tá? Mas, enfim, o que acontece? 25% de tudo que é arrecadado volta para os municípios, tá? 25% do que é arrecadado volta para os municípios. Disso que volta para os municípios, pelo menos 75% tem que ser proporcional ao valor adicionado ou valor agregado, que a gente conversou bastante aqui durante a manhã. Né? E a gente vai fazer um cálculo aqui, exemplificativo aqui, só para a gente ter uma ideia de como a gente chega nesse valor adicionado. E veja que aqui é 75% no mínimo. Né? O Estado pode, na lei dele, estipular 90%? Pode. Pode, O mínimo é 75%, conforme o valor adicionado. Tá? E 25%, daí, no máximo, conforme a lei do Estado dispor. E a gente vai trabalhar aqui, daqui a pouco, como que dispõe a lei aqui do Estado do Paraná. Tá? Então, essa regra é a regra atual. Como eu falei para vocês, que é a regra antes da emenda 108 de 2020. Depois da 108 de 2020, como que ficou? Continua, de tudo que arrecada, continua. 25% vindo para os municípios. É o que mudou? O particionamento desses 25%. Tá? Antes, era 75%, o mínimo, né? Era 75% conforme o valor adicionado. Hoje, já o mínimo, ele pode ser o mínimo é 65%. Então, veja que caiu. Por que caiu 10%? Porque eu vou ter 35% no máximo, que é conforme dispor a lei estadual, que hoje é 25%, né, no máximo. Só que desses 35% que está aqui dentro, pelo menos 10% tem que ser distribuído com base em indicadores da educação. Então, essa foi a mudança que veio com a emenda constitucional 108 do ano passado.
O que essa emenda diz? Que essa lei municipal aqui, ó, que essa regra aqui, incluindo os indicadores da educação, os estados têm 2 anos para aprovarem uma lei para dizer como que vai ser essa regra, que índice que vai utilizar, como que eu vou calcular para chegar nesse critério aqui, que hoje não existe, mas nós já estamos, setembro, não, que mês nós estamos? Agosto, nós já estamos em agosto de 2021. Essa emenda, eu não me lembro a data, mas é mais ou menos dessa época de agosto do ano passado. Então a gente tem um ano e pouquinho estourando para a nova regra entrar em vigor. Tá? Então, por que eu já trabalhava esse tema logo que saiu a emenda? Por quê? A gente sabe que às vezes tudo é demorado, né? O Estado não se mexe. Aí, de repente, o Estado faz uma lei lá. Então, o que a gente orientava o seguinte, olha, procura trabalhar melhor. Esses índices de educação que hoje já existem, né? Melhorar esses índices que já existem relacionados à educação, porque não vai ser estranho algum estado por aí querer copiar, né, e falar assim, ó, é esse índice aqui, né, se atingir tanto, vai ter tantos por cento do ICMS, né, se atingir tanto. A gente não sabe hoje ainda como é que vai funcionar, porque é a lei que vai dizer, e não tem a lei hoje, né, mas enfim, aí a gente acaba passando para os municípios o que, ó, tenta ir trabalhando, na medida do possível, a melhora dos indicadores que hoje já existem para outras situações, porque pode ser que o Estado copie alguma regra dessas, né, para estar aplicando essa distribuição do ICMS, e se ele não copiar, pelo menos aquele índice você já melhorou lá perante a outros indicadores que você vai ter que prestar mesmo. Entendeu? Então, na verdade, fora não vai, né? Você diz aí do mínimo de 10 até 35. Dependendo do índice, teria que estar, por exemplo, um índice alto na educação, poderia ter aplicado até o 10%, porque daí já está com uma indicação alta. Não é isso. O Estado vai definir. O Estado ele pode chegar aqui e fazer o seguinte, por exemplo. O Estado pode chegar, vamos supor que ele pega esses 30%, ou 35%, melhor dizendo, ele pega esses 30% e fala que ó, os 35% vai ser tudo com base no indicador de educação. O Estado pode falar isso. Tá? Porque ele vai estar respeitando o máximo, né? Ele pode falar isso. O Estado pode chegar e falar o seguinte, ó, não, eu vou pegar 10% dessa parte aqui, vou pegar 10% e vou distribuir conforme o indicador que eu vou, enfim, falar lá da educação. Né? Então, isso aqui vai começar a influenciar, a partir em tese, né, essa é o que diz a Constituição, a partir do ano que vem, para a formação dos índices, para a repartição do ICMS. Tá? Então, se aquele município, por exemplo, que não cuida da educação, não trabalhar esses índices, provavelmente um pedaço do ICMS ela vai começar a ter prejuízo. Porque essa estruturação, ela vai ter que mudar. Tá? Então, vocês prestem atenção em relação a isso. Se quiser levar isso para o financeiro, já para poder prever impactos, né, dessa situação, e até mesmo levar para a classe política, né, para os vereadores, para o prefeito, no sentido de que façam contato com os deputados, né, para ver como que está isso, para investigar, ou a nível de associação regional de vocês, que talvez até essa associação regional esteja debaixo de uma associação estadual, não sei se aqui funciona assim, lá em Santa Catarina funciona, tem as associações regionais, e daí tem um órgão estadual que é a FECAM, que daí é de todas as associações estão ligadas nessa FECAM. Aí quando precisa de uma intervenção no Estado, aí vai essa FECAM, né, e conversa com o Estado. Não, o representante dos municípios, né?
Representando para pedir como é que vai ficar o repasse no Estado, né? Se já existe uma previsão de lei, um projeto de lei, né? Porque é importante daí, na participação desse projeto de lei, até levantar as demandas, as dificuldades dos municípios, para que também às vezes não fique uma lei muito esdrúxula lá e o município acabe só se prejudicando, entendeu?